Bife ancho é um dos cortes bovinos mais famosos e saborosos do mundo, retirado da região da costela do boi. Ele se destaca pela grande quantidade de gordura misturada na carne, conhecida como marmoreio, que derrete durante o preparo e deixa cada pedaço extremamente macio, suculento e cheio de sabor. Quando grelhado, cria uma crosta dourada por fora, enquanto mantém o interior macio, suculento e amanteigado. É muito apreciado em churrascos e churrascarias por entregar um sabor intenso de carne bovina e uma textura rica que praticamente desmancha na boca. Contrafilé é um corte retirado da parte do lombo curto do boi e é muito valorizado pelo equilíbrio entre sabor e textura. Ele possui uma camada de gordura na lateral que ajuda a manter a carne suculenta e realça o sabor durante o preparo, mas ao mesmo tempo é um corte mais firme e com menos marmoreio do que o bife ancho. Isso faz com que tenha uma mordida mais consistente e carnuda, muito apreciada em churrascos e restaurantes. Quando grelhado ou selado na frigideira, cria uma crosta saborosa por fora e mantém o interior suculento, entregando aquele sabor clássico de churrascaria que muita gente considera sofisticado e extremamente saboroso. Filet mignon é um dos cortes mais macios do boi, retirado da parte do filé chamada tenderloin, uma região que quase não participa do movimento do animal, por isso suas fibras são extremamente delicadas. Ele possui pouca gordura e pouco marmoreio, o que faz com que tenha um sabor mais suave em comparação com cortes mais gordurosos, mas compensa isso com uma textura que praticamente derrete na boca. É muito apreciado em pratos sofisticados e pode ser preparado de várias formas, como grelhado, selado ou envolto em bacon, para adicionar mais sabor e suculência. Por ser tão macio, não precisa de muito tempo de cozimento, sendo ideal para quem gosta de uma carne leve, elegante e extremamente macia ao mastigar. T-bone é um corte clássico e muito apreciado que combina dois tipos de carne em um único bife separados por um osso em formato de T. De um lado, ele traz o contrafilé, que é mais firme e cheio de sabor, e do outro lado, uma porção de filé mignon extremamente macia e delicada. Essa combinação cria uma experiência única, já que você sente duas texturas diferentes no mesmo corte. Ele é retirado da parte traseira do lombo do boi e costuma ser bastante suculento quando preparado corretamente, principalmente na grelha ou churrasqueira, onde o osso ajuda a manter o calor e o sabor. É um corte muito popular em churrascos por unir maciez, suculência e um sabor intenso de carne em uma única peça. Porterhouse é um corte nobre muito parecido com o T-bone, mas ainda mais generoso, pois vem de uma parte mais traseira do lombo do boi, onde a porção de filé mignon é bem maior. Ele também é dividido por um osso em formato de T, separando de um lado o contrafilé, mais firme e saboroso, e do outro o filé, extremamente macio e suculento. Essa combinação faz dele um corte ideal para quem quer experimentar duas texturas diferentes em uma única peça, com muita suculência e sabor intenso. Por ser grande, muitas vezes serve mais de uma pessoa e é muito popular em churrascarias, principalmente quando grelhado em alta temperatura para criar uma crosta dourada por fora e manter o interior no ponto perfeito. Alcatra é um corte retirado da parte traseira do boi, logo depois do lombo, e é conhecida por ser uma carne mais magra, com menos gordura entremeada do que cortes como bife ancho. Por isso possui uma textura um pouco mais firme, já que essa região do animal é mais usada no movimento. Mesmo assim, continua sendo muito saborosa, oferecendo um sabor de carne bem marcante e agradável. É um corte versátil, podendo ser grelhado, assado ou preparado na frigideira e combina bem com temperos simples para destacar o sabor natural. Quando preparada corretamente, principalmente ao ponto, fica suculenta na medida certa e é uma opção muito popular para quem busca equilíbrio entre sabor, leveza e preço mais acessível. Raquete é um corte retirado da parte do ombro do boi e se destaca por ser uma das carnes mais macias dessa região. Ele é obtido após a remoção de um tecido central mais rígido, transformando o corte em uma peça uniforme com boa marmorização e textura surpreendentemente macia. Apesar de vir de uma área mais trabalhada do animal, entrega um sabor intenso de carne e uma suculência muito agradável quando grelhado ou selado na frigideira. É considerado uma excelente opção de custo-benefício, pois combina maciez, sabor e preço mais acessível, sendo muito usado em churrascos e preparos rápidos do dia a dia. Bife de vazio
É um corte longo e plano retirado da região abdominal do boi, conhecido pelas fibras musculares bem visíveis e textura mais firme. É uma carne magra, com pouco marmoreio, mas com sabor bem intenso e característico de carne bovina. Por ter fibras mais longas, precisa de um cuidado especial no preparo, normalmente sendo grelhado em alta temperatura e depois fatiado bem fino contra as fibras para garantir maciez. É muito usado em receitas como fajitas e grelhados rápidos, pois absorve muito bem temperos e marinadas, ajudando a realçar ainda mais o sabor. Quando bem preparado, entrega uma experiência muito saborosa, equilibrando suculência e textura mais firme. Agora vem um corte de carne muito bom, mas antes preste atenção nisso. Se você quer começar a ganhar dinheiro com confeitaria sem precisar sair de casa, eu preparei um kit completo com receitas fáceis, aulas práticas e estratégias simples para vender todos os dias. É tudo explicado passo a passo. O link está aí na descrição, mas corre que as vagas já estão acabando. Voltando aqui, o próximo corte é a fraldinha fina. É um corte retirado da parte interna da barriga do boi, conhecido pelas fibras longas e bem soltas, o que faz com que absorva marinadas com muita facilidade e ganhe ainda mais sabor durante o preparo. É uma carne bastante saborosa e intensa, com textura mais firme e levemente mastigável, especialmente quando passa do ponto ideal. Por isso o segredo é grelhar rapidamente em alta temperatura e servir mal passada ou ao ponto para manter a suculência. Depois de pronta, deve ser fatiada bem fina contra as fibras para garantir maciez. É muito usada em pratos como tacos e grelhados rápidos, sendo valorizada pelo sabor forte e marcante de carne bovina. Lombinho do diafragma. É um corte retirado da parte do diafragma do boi, conhecido por ficar pendurado. Ele é especial porque possui uma textura muito macia para um corte de músculo ativo e um sabor bem intenso, profundo e levemente mineral, sendo considerado um dos cortes mais saborosos da carne bovina. Por ser pequeno e único por animal, também é mais raro de encontrar. Quando preparado corretamente, geralmente grelhado em alta temperatura e servido ao ponto ou mal passado, fica extremamente suculento. Assim como outros cortes mais fibrosos, deve ser fatiado contra as fibras para garantir uma mordida mais macia e agradável. Miolo do acém. É um corte retirado da parte dianteira do boi, bem próximo da região do bife ancho, por isso é muitas vezes chamado de irmão mais barato do bife ancho. Ele possui um bom sabor de carne bovina e um nível moderado de marmoreio, mas também apresenta um pouco mais de tecido conjuntivo, o que o torna menos macio que cortes premium. Mesmo assim, quando bem preparado, especialmente grelhado ou selado em fogo alto e finalizado no ponto certo, fica suculento e muito saboroso. É uma ótima opção para quem quer uma carne com qualidade e sabor marcante gastando menos. Tomahawk. É um corte impressionante que nada mais é do que um bife ancho com um longo osso da costela ainda preso, cuidadosamente limpo para criar aquele visual de machado que chama muita atenção. Ele vem da região da costela do boi e mantém todo o marmoreio intenso do bife ancho, garantindo uma carne extremamente suculenta, macia e cheia de sabor. Por ser bem grosso, normalmente é preparado lentamente na grelha ou forno e depois finalizado em alta temperatura para formar uma crosta dourada perfeita. É um corte muito valorizado em churrascos e restaurantes por unir sabor intenso, textura amanteigada e uma apresentação espetacular. Maminha. É um corte triangular retirado da parte inferior do sirloin, conhecido pelo equilíbrio entre sabor intenso e textura relativamente macia. Ela possui uma quantidade moderada de gordura, o que ajuda a manter a suculência durante o preparo, especialmente quando é assada ou grelhada inteira e depois fatiada. Esse corte é muito popular na tradição do churrasco de Santa Maria, na Califórnia, onde é temperado de forma simples para destacar o sabor natural da carne. Quando cortada corretamente contra as fibras, fica muito macia e suculenta, oferecendo uma experiência muito saborosa e versátil para churrascos e assados do dia a dia. Picanha. É um dos cortes mais famosos do churrasco brasileiro, retirada da parte superior da alcatra. Ela se destaca principalmente pela generosa camada de gordura na parte de cima, que derrete durante o preparo e mantém a carne extremamente suculenta, macia e cheia de sabor. Quando assada na churrasqueira, geralmente em peças inteiras ou em postas, essa gordura cria uma crosta dourada deliciosa por fora, enquanto o interior permanece suculento e no ponto perfeito.
É um corte muito valorizado pela simplicidade no preparo, já que precisa apenas de sal grosso para realçar o sabor natural. Muito presente em churrascos, ela é símbolo de tradição e entrega uma experiência rica, suculenta e muito marcante de carne bovina. E agora que você já conhece os cortes de carne mais saborosos, falta escolher o acompanhamento perfeito. Então assista esse vídeo onde eu mostro os tipos de batatas que deixam qualquer prato mais crocante, saboroso e irresistível.